Olá pessoal, bom dia. Estou aqui mais uma vez, Tomé Costa Tutorial. Estou aqui para fazer para você uma conversa, uma palestra. E nós vamos falar do Salmo 23. Como vocês sabem, eu uso sempre a Bíblia para falar de algo que é interessante para nós, interessante para a nossa vida. E principalmente para a vida do cristão, uma pessoa que tem o conhecimento de Deus através da sua palavra, que é o que nós vamos estar falando nessa manhã. O Salmo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me pelas águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo, apesar de parecer com uma poesia muito bonita, mas segundo a tradição judaica, esse salmo ele tem a ver com uma oração muito forte, feita pelo rei Davi, quando ele foi cercado por um rei inimigo. O rei queria levar ele, era para o vale. E você sabe o que significava entrar em um vale? Talvez você não conheça esse lado é muito forte. Sempre que alguém ia tocando a forma de fazer uma guerra, a sua estratégia era levar os seus inimigos até o vale. Porque o vale você tinha uma visão aonde estariam os seus inimigos. Você estava no alto e ele estava no baixo. Ele estava lá embaixo e você conseguia ver. Então, para trabalhar com flechas, trabalhar com pedras, trabalhar com algo que eles jogavam, ficava muito mais fácil para esmagar os seus inimigos. Então eles sempre trabalhavam para levar até o vale. Por isso que o vale não é uma coisa muito fácil de se vencer. Quem está num vale, ele está numa dificuldade danada. Porque seus inimigos estão mais altos do que ele, seus inimigos estão com posições melhores. O seu alcance é maior, a sua visão sobre ele é muito maior. Então é preciso que nós evitarmos entrar no vale. Nós temos que ficar lutando para que não entre no vale, porque o vale é muito ruim. Uma outra coisa é que o vale não tem água. O vale não tem onde você se alimentar, não tem onde você beber uma água, não tem como você conseguir fazer com que o seu estado físico ele se torne muito mais forte. Então não é bom entrar no vale, mas os inimigos sempre querem colocar você no vale. E isso é preciso de analisar. E quando Davi está fugindo ali, quando Davi está ali cercado por aquele rei, que era inimigo dele, tem uma grande vantagem para Davi. É porque Davi entrou no oásis. Aí é diferente. Deus encaminhou Davi até um oásis. Deus encaminhou Davi até um lugar que tinha água, que tinha verde. Até um lugar que tinha uma calmaria. Ali ele poderia viver todo o tempo. Ele poderia armar suas estratégias contra o seu inimigo ali naquele lugar sem ter problema nenhum, porque era um lugar que conseguia sobreviver. Um oásis você consegue sobreviver. Um oásis ele tem água, um oásis ele tem verde, um oásis ele tem frutos e você consegue sobreviver. Mas você não consegue sobreviver se você estiver cercado no vale. Aí você não dá. Por isso que a gente tem algumas estratégias. Você vê quando Moisés entrega, né, o comando ali a Josué, você vê que Josué pede que a lua e o sol parem lá no vale de Ejalon. Por que ele pede lá? Porque era um vale, era um lugar que ele poderia vencer a guerra. Certo? Era um vale perigoso. Quem entrasse ali, é claro que ia ser derrotado, como foram derrotados. Então você precisa de entender esse Salmo 23. Por isso que ele é uma oração forte. Davi não está cantando esse salmo
assim de qualquer forma. Ele é uma oração muito forte. Ele pedia coisas a Deus ali naquele negócio. Ele viu Deus fazer algo com ele que realmente era impossível de acontecer. Mas eu queria dizer então algumas coisas aqui. Qual é que fez Davi, né, se tornar, nessa oração, Davi achar super importante? Ele disse, olha, você me fez eu ir ao vale. Ainda que eu tivesse lá o meio, ali na sombra da morte. Onde eu estava ali eu ia morrer. Mas você me levou para águas tranquilas. Você me levou para um oásis. Você me levou para onde tinha algo importante. Você me levou para onde eu conseguia sobreviver. Isso é que Davi está falando aqui nesse texto do seu salmo. Mas eu queria te falar algo que às vezes acontece com a gente. E eu queria te preparar para isso. Muitas e muitas vezes nós não olhamos o lado de Davi como Davi, o que ele era. Por que Davi era assim? A Bíblia diz que Davi era rei, era sacerdote e era profeta. Davi tinha as três profissões. Ele tinha os três pontos cruciais para um grande homem. Primeiro ele era rei, depois ele era sacerdote, depois ele era profeta. Você poderia então dizer assim, então Davi não precisava de ninguém. Ele poderia fazer as três coisas de uma só vez, não era assim? A gente pensa dessa forma. Inclusive nessa oração você vê como que se Davi não está nem aí para o sacerdote, como se Davi não está nem aí para o profeta, como se Davi está falando direto com Deus, como realmente estava falando com Deus, mas como se ele não tinha importância, essas outras coisas não teriam importância. Mas não é assim. Nas minhas pesquisas, eu começo a ver um Davi diferente. Porque Davi, mesmo sendo profeta, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo rei, Davi sempre, na sua vida, né, de rei, na sua vida de guerreiro, na sua vida de conquistador, ele nunca deixou de consultar o profeta. Inclusive, tinha dois profetas que trabalhou com Davi, que é claro para todo mundo, foi o Natã e foi Samuel. Então, Davi nunca deixou de consultar o profeta. Ele sempre estava na casa de Deus, consultando o profeta e consultando os sacerdotes. Davi não fazia nada sem consultar os homens de Deus. Talvez essa era a grande vitória de Davi. Talvez essa fosse o grande prodígio de Davi. É que ele sempre estava consultando os homens de Deus. Ele não fazia isso só, ele não fazia isso sem ninguém, ele fazia direto na presença dos homens de Deus, ele trocava ideias e opiniões, ele queria saber a sua vitória ou a sua derrota, ele queria saber se ele prosseguia ou se ele recuava, tudo isso ele ouvia dos homens de Deus, tanto os sacerdotes quanto os profetas. Mas nós hoje às vezes temos uma grande dificuldade, que talvez não observamos. Quando Davi fazia isso, tinha certeza de que Deus ia livrar ele de entrar no vale. Ele tinha certeza de saber que Deus ia dar uma vitória a ele, sem ele ser destruído no vale da sombra da morte. Então ele tinha certeza disso. Por isso ele buscava o conselho dos homens de Deus, ele buscava opiniões dos homens de Deus, ele ouvia o sermão dos homens de Deus, o que os homens tinham, através da sua competência, da sua ordem divina, para falar com ele. Meus amados, eu queria então te puxar um pouquinho aqui para um assunto muito sério, que às vezes nós não temos dado atenção. Imagina bem, você hoje e a igreja, você hoje e o seu pastor, como que você está fazendo para ouvir o seu pastor? Você está indo, igual Davi ia buscar os seus conselhos? Você está indo até o pastor buscar o conselho? Você está bebendo na fonte, onde tem a informação correta, a informação certinha, aquela informação que te coloca no oásis e não no vale. Uma informação que tira você de ir até o vale e te coloca no oásis, onde tem pastos verdejantes e águas tranquilas. Essas informações você só escuta ou só vai pegar elas se você tiver um bom contato
um bom contato com o teu pastor, com a tua igreja. Se você tiver um bom contato com aqueles que Deus orienta no dia a dia para falar com você. Se não, se você não ir buscar, não ir beber nessa fonte, se você não estiver disposto a estar lá fazendo em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o povo de Deus, você pode entrar no vale. É um risco grande que você corre de você entrar no vale. E o vale, igual eu te falei, você dá chance ao inimigo te jogar flecha. No vale você está embaixo, o seu inimigo está lá em cima. No vale você está desprotegido, o seu inimigo tem uns morros para proteger ele. Então você recebe flechada todos os dias. Por falta de orientação, por falta de buscar, por falta de ouvir, por falta de ouvir os conselhos dos homens que Deus botou à tua disposição. Por isso tome muito cuidado quando você deixar de ir para a igreja. Quando o diabo falar para você, não vai lá não que eu te ensino para onde você vai. Não vai lá não porque eu tenho a vitória para te dar. Quando o diabo falar nos seus ouvidos que aquela igreja está barulhenta, que aquela igreja está te enganando, que aquele pastor não sabe de nada. Quando o diabo falar isso para você, você fala para ele, não, eu vou buscar a informação de Deus. Porque ali tem um homem que Deus botou para me orientar no dia a dia. Qual o caminho que eu devo seguir? Por onde eu devo ir? Como eu devo enfrentar os meus inimigos, que são muitos. Então imaginem bem, se eu entrar no vale, eu estou derrotado, porque eu tenho chance, mas muito pequena. Porque os meus inimigos estão, todos eles preparados e em posições de me jogar flecha. Se eu entrar no oásis, eu tenho água, eu tenho o verde do oásis, eu tenho a proteção daquela folhagem todinha ali para me camuflar, eu tenho chance de vencer os meus inimigos, porque eu estou preparado. Por isso que o Davi fala dessa forma, você me fez repousar em verdes pastos. E aquilo ele não está falando assim, eu fui para lá dormir, não, se trata de uma perseguição, igual eu falei, mas ele estava protegido. Ele viu que a guerra estava na mão dele. E aí no final você vê que ele fala assim, olha, agora prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Vou provar para eles que eu fui vencedor. Deus quer que você tenha essa mesma atitude. Que você seja um vencedor. Que você tenha na presença dos seus inimigos a vitória. Você seja ungido na presença daqueles que acharam que você ia ser derrotado. Que você seja ungido na presença daqueles que queriam que você entrasse no vale para eles se jogar flecha. Mas você foi esperto, ouviu a voz do seu pastor, ouviu a voz da sua igreja, ouviu a voz do homem de Deus, e aí você foi exaltado em vez de derrotado. Eu espero que você aprendeu alguma coisa nesse salmo e que você tenha colocado em prática, ou que você prepare-se para colocar em prática. Depois discute ele com o teu pastor, na tua igreja, aonde você congrega. Seja qualquer igreja, igreja católica, igreja evangélica, igreja espírita. Discute isso com ele. Discute isso com o seu líder e vê o que ele vai te falar. Busca a informação daqueles que são homens orientados por Deus para te aconselhar todos os dias. Segue o conselho dele, porque ele não vai te levar para o vale. Ele vai levar para um oásis, onde tem o verde e a água tranquila. Que Deus te abençoe. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu sou o pastor Tomé Costa e estou no tutorial aí no YouTube, Facebook e no Instagram. Tá bem? Fique com Deus em nome de Jesus.